O sorriso de Nyarlathotep. 1. A convocação. A primeira vez que ouvi o nome Nyarlathotep, eu estava em um estado de exaustão total. Não havia mais vida nos meus dias. Só a repetição insuportável de cada manhã, cada noite, cada ciclo inútil de trabalho e sono. A cidade estava morrendo ao meu redor, não de maneira literal, mas de uma forma que eu podia sentir. As pessoas pareciam cada vez mais desgastadas, esgotadas pelo peso de algo invisível. Então os cartazes começaram a aparecer. Eles não estavam lá de manhã, mas à noite, espalhados pela cidade como uma doença silenciosa. Ninguém sabia quem os colocava, nem de onde vinham. Mas ali estavam. Nyarlathotep, o profeta negro. Aquele que tudo vê. Uma experiência que irá mudá-lo para sempre. Havia algo errado na forma como os cartazes eram impressos. Não havia endereço, só um símbolo bizarro. Como um espiral distorcido que parecia se mover quando eu não olhava diretamente para ele. Eu não deveria ter ido. Mas naquela noite eu fui. O endereço apareceu dentro da minha cabeça, como se sempre tivesse estado lá. O local era um galpão abandonado, numa parte da cidade que parecia não existir nos mapas. A rua estava deserta, a lua coberta por nuvens, e o ar parecia grosso, pesado, difícil de respirar. Havia uma fila de pessoas na entrada, mas ninguém falava. Eles apenas esperavam, olhos fixos na porta, como marionetes sem cordas. O silêncio era absoluto, exceto por um som distante, como um zumbido profundo, que parecia vir do próprio chão. Quando chegou minha vez, a porta se abriu sozinha. E então eu entrei. O lugar era imenso, escuro, úmido. Luzes fracas piscavam no teto alto, e ao fundo havia um palco coberto por uma cortina vermelha. O público enchia as arquibancadas. Mas havia algo estranhamente errado com aquelas pessoas. Seus olhos estavam vazios. Suas expressões eram neutras demais. O ar cheirava a metal e eletricidade, e o zumbido no fundo da minha cabeça aumentava. Então as luzes se apagaram, e ele apareceu. 3. O profeta negro. Nyarlathotep saiu de trás da cortina como uma sombra deslizando pelo chão. Ele era alto, magro, vestindo um terno negro, mas sua pele parecia absorver a própria luz ao redor. Seu rosto era indescritível, como se minha mente não conseguisse compreendê-lo completamente. Mas eu sabia que ele estava sorrindo, e aquele sorriso não era humano. Quando ele falou, sua voz não veio do palco, veio de dentro de mim. Senhoras e senhores, o público se inclinou para frente sem piscar. Vocês vieram aqui porque sentem o chamado. Porque sabem que a realidade em que vivem é uma mentira. O zumbido ficou mais forte. Vocês não querem a verdade? O ar pareceu vibrar. Então, eu vou mostrá-la. E então, as cortinas se abriram. E o mundo se desfez. 4. O inferno das imagens. No palco não havia nada. Mas ao mesmo tempo havia tudo. As luzes piscavam.